Ei, você aí. Já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. Tanto o primeiro do Gabigol, o segundo do Pablo Mari e o terceiro do Renier. Não teve problema o Flamengo hoje, Rodrigo? Não teve problema pelo adversário, mas sobretudo pela postura do Flamengo. O Flamengo é um time que vai pra cima do primeiro ao último minuto. 1-0, tenta o segundo, tenta o terceiro, poderia ter feito mais gols. O Avaí até perdeu no final o Gustavo Ferrares, que foi expulso também. Mas foi um passeio, uma dessas partidas em que o Flamengo controla completamente o adversário. Podem Fez falar que 3-0 no Palmeiras, não vai fazer em Brasília contra o Avaí. E o Avaí deu trabalho para o Corinthians, venceu o Fluminense no Maracanã também. O Flamengo fez a parte dele, tem os méritos, apesar do Avaí estar lá embaixo na tabela. O time do Alberto Valentim, na medida em que vendeu esse mando, ele já meio que abriu mão do resultado. Era muito difícil, a diferença técnica é muito grande de investimento. Mesmo o Flamengo sem jogadores importantes, aí com algumas peças novas, a diferença é gritante. Você vê no tipo de jogo, parecia um time no 220 e o outro no 110. Velocidades muito diferentes, a intensidade que tantas vezes o Jorge Jesus falou sobre o time do Flamengo. Aconteceu isso. Aí vamos destacar o Renier, que estava jogando em casa. Renier é de Brasília. Então, para ele era um jogo muito especial. A luta que foi a batalha jurídica para conseguir a liberação, para ele jogar essa partida, a família inteira do Renier estava presente, acompanhando. Então, para ele era um jogo muito especial e ele correspondeu. A gente viu a participação dele, a trama que terminou no gol do Gabigol e o contrário, ele recebeu o passe, para fazer o terceiro gol que selou essa vitória, o placar clássico. O Gabigol chega aqui, o artilheiro e o vice-artilheiro marcaram hoje. O Gilberto Bahia fez gol contra o Vasco. Ele chegou a 9. E tem 15, Tem uma boa frente. E como eu falei, a gente ainda não tem o primeiro turno completo. 19 rodadas. O Gabigol já tem 15 gols. Você pode dobrar isso, você pode imaginar que ele pode tranquilamente, com esse ataque do Flamengo, que chegou a 41 gols, o Gabigol pode bater em 30 gols nesse campeonato. Eu lembro de 97, quando o Edmundo fez aquele tremendo campeonato com o Vasco, fez 29. Naquela oportunidade foi o recorde de gols de um jogador. Depois vieram os pontos corridos, mais jogos no campeonato. O Washington, o Coração Valente, no Atlético Paranaense acabou quebrando essa marca com 34. Mas dá para alcançar o Gabigol no nível atual, tranquilamente 30 gols no campeonato. O time trabalha para ele, ajuda. Hoje ele não tinha o Bruno Henrique e não tinha o Arrascaeta. O tridente que funciona Parece também. que nem fizeram falta, Não, a bola continua chegando. O Everton Ribeiro deu uma assistência de bola parada, o gol do Pablo Mari se põe na conta de assistência para o Everton Ribeiro, continua criando as jogadas. O Renier, é claro que ainda é jovem, é garoto, ele não está no nível do Bruno Henrique, já não tem experiência internacional que tem o Arrascaeta, mas parece completamente familiarizado com o grupo, com o sistema de jogo. Eu não imaginava que o Pires da Mota fosse começar a partida, pensei que ele ia começar mesmo com um Arão de primeiro volante, com um Arão de segundo volante. Ele começou com o Pires da Mota e mesmo assim o time continua ofensivo. O Gerson chegou muitas vezes à frente. Eu citei uma jogada maravilhosa. E no Flamengo tá tão bonito que a gente tem visto gols bacanas, gols legais, a gente vê. Mas tem algumas jogadas que o time do Flamengo faz e que não terminam em gol que também merecem aplausos. Tem um toque de letra do Gerson dentro da área. O Gabigol trama uma jogada pela direita, ela chega pro Gerson e aí ele dá uma penteada na bola, dá um toque de letra. O Arão vem e dá uma bomba no travessão, mas uma jogada linda, fantástica. Pela plástica, merecia o gol. Então o Flamengo está em lua de mel. É um time que agora tem uma sequência de jogos em casa. Já passou pelo primeiro adversário direto em casa, que foi o Palmeiras. Tem agora para fechar o turno o Santos. E você viu a situação. O Santos ganhando o jogo dele agora vai pegar os reservas do Atlético Paranaense. O Santos tem tudo para ganhar o jogo e empatar em pontos com o Flamengo. Só que vai ficar muito atrás no saldo. Então, mesmo eventualmente empatando em casa com o Santos, o que não é a lógica, hoje a lógica é o Flamengo em casa é ganhar de todo mundo. Mas mesmo um empate contra o Santos vai dar o título simbólico de campeão do primeiro turno para o Flamengo. Você me perguntava antes, qual é o time que mais tem condição de parar? O grande concorrente do Flamengo nessa briga pelo título. Eu ainda acredito. O Santos não tem um elenco como tem o Flamengo, como tem o Palmeiras, está ali mais em cima na classificação. Mas o Palmeiras, de repente, agora com mudança de técnico, pode mudar de fase
e voltar a disputar mais palmo a palmo esse título com o Flamengo. Pelo elenco, pelo investimento, também pela pontuação, o Palmeiras tem um jogo a menos, é bom lembrar, e é um jogo em casa contra o Fluminense. O Palmeiras é favorito para ganhar esse jogo atrasado, ele pularia para 33 pontos. Tem agora a estreia do Mano Menezes, se vencer o Goiás, também é uma boa chance, chegaria a 36. Então, vamos numa tabela imaginária, dando 6 pontos para o Palmeiras, a gente não pode dar ponto para ninguém, mas vamos dar 6 pontos para o Palmeiras, estaria 39 a 36. Tudo indica com o empate, então, contra o Santos, hipotético, o Flamengo deve ganhar esse primeiro turno, ser o campeão simbólico do primeiro turno. Aliás, com 39 pontos, já é a melhor campanha do Flamengo no primeiro turno na história do Brasileiro. Né? O ano passado ele fez a melhor campanha, a melhor pontuação, foi vice-campeão, melhor pontuação dele na história dos pontos corridos, fez mais pontos do que em 2009 quando ganhou, só que esse primeiro turno do Flamengo já é o melhor dele. E é lógico que é um grande passo, não quer dizer que vai ser campeão. Não dá para cravar com certeza isso. Mas já é o melhor início de Flamengo nos pontos corridos. E tem essa chance. Depois do Flamengo em casa, ainda tem o Internacional, que está envolvido com a Copa do Brasil, mas é um time de respeito. O Flamengo passou por esse adversário na Libertadores. E depois tem o São Paulo, logo de cara. Terceira rodada. No Maracanã também. Então o Flamengo pode chegar até o jogo do Grêmio na Libertadores já com uma certa gordurinha, uma folguinha na liderança na tabela. Se ele bate o Santos, que é o vice-líder hoje, bate o São Paulo, que está ali no G4, bate o Internacional, praticamente tiraria desse jeito o Inter da disputa, o sonho de título. O Flamengo chegaria para o jogo contra o Grêmio na Libertadores, uma situação bastante encaminhada já de líder de brasileiro. Daqui a pouco a gente vai lá para Brasília para ouvir a entrevista coletiva com o técnico do Flamengo, Jorge Jesus. Nossa equipe de reportagem está lá na capital federal e vai trazer para a gente lá a zona mista. A gente vai repercutir também ouvindo os jogadores e ouvindo também o técnico do Flamengo, o português Jorge Jesus. Aí eu queria saber do Rodrigo, qual o tamanho da importância do Jorge Jesus? Ele é determinante para essa fase do Flamengo? Porque a gente escuta às vezes, mas com um time que ele tem, com um elenco recheado de estrelas, é só não fazer besteira que o time vai jogar fácil. Mas os antecessores não tinham esse aproveitamento. Você é do tipo que dá muito crédito ao treinador, é só não atrapalhar? Ou você acha que realmente é de suma importância o trabalho que ele vem fazendo para o Flamengo estar nessa liderança, Rodrigo? Bom, é claro que esse sucesso do Flamengo não é só do Jorge Jesus. Tem a diretoria, que contratou jogadores de alto nível, de todo o trabalho que foi feito de recuperação financeira do Flamengo, para ele chegar e ter condições de investir pesado. É claro que os jogadores têm uma parcela muito grande, os jogadores acabam entrando em campo, são eles que fazem os gols, as assistências e tudo mais. Só que o técnico é também uma peça importante, porque você compara, muita gente faz essa comparação entre o trabalho do Abel, que é um técnico historicamente competitivo, ele consegue tirar leite de pedra, às vezes já fez trabalhos muito bons com times limitados. Vencedor, então ele tem a característica e o mérito dele. Só que ele não é um técnico que solta muito time. Então é uma cobrança. Quando você tem um Flamengo endinheirado, com grande elenco, com grandes jogadores, dava para o Flamengo apresentar algo mais. Ter mais qualidade de jogo, ser um time mais ofensivo, arriscar mais, fora de casa, peitar mais o adversário. Eu me refiro, por exemplo, ao Internacional, que foi o adversário do Flamengo na Libertadores. Teve aquela frase que pegou mal para a diretoria e para a torcida: perder do Inter é normal, aquela coisa, perder do Galo em Minas é normal. Com esse time que tem o Flamengo acabou com essa normalidade. Hoje está uma coisa anormal, qualquer time aqui no país vencer o Flamengo. O Flamengo deu esse salto, então ele melhorou. Do Flamengo do Abel para o Flamengo do Jorge Jesus, a gente vê uma evolução muito grande. Número de gols. As vitórias do Flamengo têm sido incontestáveis. Às vezes ganhava ali, fazia 1-0, recuava. Jogo amarrado. E talvez por isso que o torcedor pegava muito no pé do Abel. Eu não lembro o último técnico que caiu tanto assim nas graças da torcida do Flamengo como o Jorge Jesus. A lua de mel do Jorge Jesus com a torcida do Flamengo é impressionante. A torcida do Flamengo muito exigente. Mesmo até em boas fases do Zé Ricardo, o pessoal tinha um pé atrás. Barbieri também. O Abel, desde que chegou, muito rubro-negro, talvez pela uma identificação que ele tem com o Fluminense, também não concordava muito. Longe de ser uma unanimidade, qualquer tropeço vinha na conta do Abel. Você acha que ele conquistou a torcida do Flamengo por entender uma vocação ofensiva também histórica do Flamengo? E o torcedor quer isso, vê o time pra frente, 1-0 não recua, ele sempre tá no segundo, vai atrás do terceiro. Assim que ele conquistou a torcida do Flamengo? Eu acho que ele é um técnico com a cabeça, filosofia e discurso alinhados com a atual diretoria, com a torcida e com a ambição do Flamengo. Então o cara já chegou... Não, o Flamengo é um dos maiores times do mundo.
Flamengo é o maior do Brasil. É lógico que isso já mexe com o ego, massageia o ego a do torcida flamenguista. gosta. Aí vem o Abel dizendo que o estádio internacional é mais bonito que perder é normal. Chega o Jesus com o discurso que o Flamengo é o melhor time do Brasil, um dos maiores do mundo. Exatamente. E aí ele começa na prática a fazer o que a torcida desejava. Botar o time pra frente, arriscar, jogar com autoridade dentro e fora de casa. Aplicar goleadas. Nos últimos anos, goleada nos pontos corridos tem sido raridade. Aí ele mete 6 no Goiás. Se tem chance de fazer 1, 2, 3, ele vai fazendo. Ele não é muito adepto, como muitos treinadores do Brasil, daquele rodízio inteiro. Olha essa rodada. A gente tem o Atlético Paranaense todo reserva. O Inter reserva. E agora também o Renato poupa todos os titulares. É comum aqui quem tá em Copa, o Mano Menezes que tá estreando no Palmeiras, quantas vezes o Cruzeiro ele utilizou o time reserva no Brasileiro para priorizar as Copas? O Jorge Jesus não tem essa não. Ele vai com ambição, não, quero ganhar tudo. Ele acabou saindo nos pênaltis